Oi, gente! Mais uma aula de biologia, mais uma aula longa e extensa. Antes de você assistir essa aula, que hoje nós vamos continuar a aula da semana passada. Então, se você não assistiu a da semana passada, nem continue assistindo esse vídeo porque você não vai entender nada. Então, clica aqui no que está aparecendo aqui em cima. Está aparecendo um card aqui em cima com a primeira aula. É só você clicar que você vai assistir primeiro e depois você vem para assistir essa, porque você precisa entender o que eu falei lá para entender o que eu vou falar aqui. Mas se você já assistiu a outra aula, muito bem, parabéns, você está se esforçando e com certeza você vai conseguir atingir ali os objetivos, é o que a gente quer. Hoje nós vamos falar sobre o segundo tópico. A gente falou primeiramente da água e agora a gente vai falar dos sais minerais, que são os inorgânicos, e depois a gente vai entrar para os orgânicos. Então, pega um papel, pega uma caneta, anote bastante, porque tem bastante coisa. Caso você queira, já baixa e tem uma impressora aí, uma dica que eu dou, baixa o resumo, já imprime ele e já vai fazendo as anotações no próprio resumo. Não consigo fazer isso. Pega um caderno, uma folha e vai fazendo as anotações. Mas é importante que vocês anotem, ok? Vamos direto ao assunto. Já falei demais. E é isso, vamos lá. Bom, gente, como eu disse, nosso assunto é bioquímica e hoje nós vamos falar dos sais minerais. A gente já falou da água. Uma coisa que vocês precisam lembrar é que na bioquímica a gente divide em substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas, sendo as inorgânicas que nós vamos trabalhar, as mais importantes, que geralmente cai a água e os sais minerais. Dentro dos sais minerais existem várias, a gente vai trabalhar algumas delas que geralmente aparecem nas provas, mas vale aí o tempo de vocês darem uma pesquisada nas outras e procurarem um pouquinho mais. Antes de entrar em cada uma específica, eu vou fazer uma contextualização do que é sais minerais e alguns fatores gerais dele, para que depois a gente entre especificamente em cada um. Bom, o que é sais minerais? Sais minerais, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é que ele é uma substância inorgânica, assim como a água, então ele não é orgânico. Mas eles são essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Então, nós, seres humanos, necessitamos de sais minerais para sobreviver. É por isso. E os sais minerais, gente, a gente precisa entender que eles são. Só você lembrar essa ideia de minerais, traz a ideia do quê? De solo, de minerar, não traz? Então, a primeira coisa que você tem que entender: os sais minerais, eles não são adquiridos, eles não são pegos, produzidos, no caso, por seres vivos. Então, você não seres vivos, assim, humanos, no caso, animais, não conseguem produzir os sais minerais, nenhum tipo de ser vivo, tá? Eu falei animais, dando um exemplo. Onde a gente vai encontrar os sais minerais, então? No solo. E aí tem toda a questão de transformação e etc., que vai fazer com que a gente consiga absorver esses sais minerais. Mas é isso que vocês têm que entender, que é uma substância inorgânica e que ele é necessário no funcionamento do nosso organismo. Muitas das coisas, muitas reações, muitos dos processos, das sínteses que acontecem dentro do nosso corpo, dentro do nosso organismo, necessitam dos sais minerais. Eles são muito importantes, é por isso que existem dietas, existem muitas coisas que vão fazer com que as pessoas consigam adquirir esses sais minerais, vitaminas que adquiram esses sais minerais, que ajudem na absorção desses sais minerais, porque eles são muito fundamentais. Uma das coisas que eles fazem é que eles são ativadores enzimáticos. Gabriel, que é isso? Não estou entendendo nada. Bom, primeira coisa que vocês têm que entender, o que é enzima? Enzima, ela vai ser uma substância que ela vai acelerar as reações químicas do nosso organismo. Gente, eu não vou entrar em muitos detalhes, em muitas coisas que eu vou falar aqui, porque são assuntos de aulas imensas. Eu vou passar bem geral um conceito para que vocês entendam e consigam ter um norte, uma associação melhor e fazer uma interpretação de texto mais adequada. Então, a enzima, basicamente, enxutamente dizendo, ela vai ser essas reações químicas que acontecem no nosso organismo. E para que ela faça, para que a enzima trabalhe, para que ela consiga acelerar essas reações químicas no nosso organismo, o que vai acontecer?
ela vai precisar de um ativador, ela vai precisar ser ativada. E quem vai fazer isso são os sais minerais. Os sais minerais, alguns deles, claro, vão fazer os papéis de ativador enzimático. O que quer dizer? Eles vão ativar a enzima para que ela acelere as reações químicas no nosso organismo. Então, aqui, ó, unem enzimas e aumentam a sua atividade. Então, ele vai unir enzimas, vai unir várias enzimas e vai fazer com que elas aumentem a sua atividade. Ou seja, acelere e consiga fazer o que elas foram chamadas para fazer. Agora, a gente tem ali também a questão de controlar o pH. Para quem não sabe, o pH é uma categoria, digamos assim, explicando igual eu disse, de maneira bem enxuta para que vocês entendam, que está presente em todas as coisas, digamos assim. Ele vai de 0 a 14, sendo o 7, que é o centro aqui, que está em verdinho, o neutro é o pH neutro, pH tranquilo. Para baixo disso, ele vai se tornando mais ácido e vai adquirindo hidrogênio. Quando ele vai indo para frente do 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13 e o 14, ele, perdão, ele vai perdendo hidrogênio e vai se tornando básico. Nem o básico e nem o ácido bons, dependendo aonde esteja. E é exatamente essa a questão. Existem lugares do nosso corpo que precisam ter um pH neutro. E existem lugares do nosso corpo que precisam ter um pH mais ácido, um órgão do nosso corpo que precisa ter algo mais básico. E para isso, os sais minerais vão ajudar nessa controlação do pH, fazer com que o pH seja controlado. Um exemplo disso é a nossa boca. A nossa boca ela tem o pH neutro, porém, quando a gente dorme, geralmente a gente acorda e tem, às vezes, aquele bafo matinal. Isso daí não é causado pelo estômago e por sujeira e etc. É porque quando a gente está dormindo, nossa boca saliva menos. Isso faz com que ela fique um pouco mais ácida. Então, esse odor é por ela estar ácida e não por causa do estômago ou alguma coisa assim. Agora, no resto da tarde aí, já é outra história. Bom, os sais minerais, eles também vão trabalhar como no equilíbrio hídrico do nosso corpo. O que quer dizer isso, Gabriel? Hídrico, vocês lembram de água, hidrelétrica. Então, um equilíbrio da água do corpo humano. Alguns sais minerais que vão fazer esse equilíbrio é o sódio, o potássio e o cloro. Gente, isso aqui são umas coisas gerais, alguns fatores assim bem sucintos que alguns sais minerais, não são todos que fazem todas essas funções, eles são cada um com uma função diferente, mas eles vão fazer basicamente isso de uma maneira geral. Agora a gente vai entrar em cada um deles. A gente vai falar do sódio e do potássio, a gente vai falar do cálcio, a gente vai falar do ferro e vai falar do iodo. Esses 4 a gente vai falar de uma maneira mais detalhada, que são os que mais caem, os que mais são pedidos. E depois eu vou trazer mais 6 para vocês, só citando eles, e vale a pena dar uma pesquisada, dar uma lida sobre. Bom, falando do sódio e do potássio, que são sais minerais, tá? A gente tem ali as formulazinhas dele, o sódio é o Na positivo e o potássio, o K positivo. Gabriel, o que é esse positivo e o que é esse negativo que às vezes aparece? Gente, a gente tem que entender que essas moléculas, às vezes, elas são eletricamente positivas e eletricamente negativas. Quando elas são positivas, o que quer dizer? Quer dizer que elas têm a carga delas positivas. Simples assim. Quando ela tem um sinalzinho de menos, quer dizer que elas são negativas. Existe um nome para isso que vocês podem encontrar. Quando ela é positiva, é chamado de cátion. E quando ela é negativa, ânion. Todas elas são íons, tá? Então a gente tem os cátions e os ânions. Os cátions é as cargas eletricamente positivas. Os ânions as cargas eletricamente negativas. Isso é uma maneira bem sucinta, eu vou repetir isso várias vezes, porque existe um estudo sobre isso, muito aprofundado, mas aí vocês já conseguem ter uma noção. Então aqui eu tenho um desenho de uma membrana plasmática ou membrana celular. Gabriel, o que é membrana plasmática ou membrana celular? Infelizmente, a gente não vai ter aula de citologia, onde a gente aprende as substâncias da célula, tudo que tem dentro dela e etc. Mas, fazendo uma breve explicação, a membrana plasmática ou a membrana celular é aquela que vai segurar, que vai fazer a estrutura da célula, é como se fosse a parede, entre aspas, da célula, digamos assim.
Essa membrana plasmática, ela vai delimitar o tamanho da célula e as coisas dentro da célula e etc. Então aqui a gente tem um desenho bonitinho dela, mas a gente tem um desenho dela assim mais chapadinho. E aí que eu vou explicar, Gabriel, o que que é a membrana celular, o que que a célula tem a ver com o meu sódio e o potássio. Bom, gente, uma coisa que nós precisamos entender, tudo isso aqui é microscópico, tá? A gente tem o meio extracelular e o meio intracelular. O que é isso? Extracelular é fora da célula, diga, coisas que acontecem fora da célula. Intracelular, o que acontece dentro. Intra, dentro, extra, fora. Tranquilo? Tranquilo. Aí nós temos duas estruturas, dois sais minerais que existem em maior abundância no extracelular e no intracelular. Um deles positivo, cátion, e um deles negativo, ânion. Ok. Quais são os positivos que vão trabalhar no extracelular? O meu sódio, como cátion, o cátion em maior abundância, que mais existe no meio extracelular é o sódio, ele vai trabalhar no extracelular. E os ânions de maior quantidade, o cloro. Então é só lembrar disso. Intracelular, a gente tem o K, que é o potássio, como que cátion, porque é carga positiva. Aí eu tenho no interior também, no intracelular, em maior abundância negativa, ânion, o fósforo e fosfato, que é a mesma coisa, tá? Então, basicamente, Gabriel, como que eu vou lembrar qual que é extra e qual que é intra? Eu sei que é o sódio e eu sei que é o potássio de maior abundância. Beleza, mas e se na hora eu esquecer qual que é o interno e qual que é o externo? Gente, eu usei uma técnica para decorar isso. Na me lembra não. Não, Na não, faltou um O ali só, mas Na me lembra não. Então, não, não dentro, não estar dentro. É uma confusão que eu faço na minha cabeça para decorar, mas eu decorei assim, que o não, ele tá extra, ele tá fora, ele não entrou. Agora o casinho é o que entra, é o que consegue entrar e ser o intracelular. Eu decoro assim, não sei vocês, mas aí vocês pensem em maneiras de decorar isso. Uh, beleza, continuando. Pra que o que tá bom? Já entendi onde eles trabalham, entendi que tem o sódio trabalha no extracurricular, extracelular e o potássio no intracelular. Agora, para que isso, o que eles fazem? Bom, eles vão ser muito importantes no impulso nervoso. Então, quando a gente fala de transmissão de eletricidade no corpo, essa parte nervosa do nosso ser, do nosso organismo, vai ser muito importante a presença desses sais minerais, tanto o potássio quanto o sódio. Eles vão ser responsáveis também na síntese de proteínas. Então, lembra o que é síntese que eu disse para você? Junção, quando você tem uma reação química, quando você junta as coisas, eles vão ser muito importantes nessa questão também, da síntese de proteína que acontece dentro do nosso corpo. E também muito, muito, muito importantes na respiração celular. Então, essa questão de ter o sódio aqui fora, o potássio aqui dentro, a célula precisa respirar, e isso vai ser feito através dos sais minerais. Gente, como eu disse, tudo isso aqui iriam horas e horas de estudo detalhado de cada uma das coisas. Eu estou passando de uma maneira sucinta só para que você lembre que o sódio e o potássio vão ser importantes no impulso nervoso, na síntese de proteínas e na respiração celular. Agora a gente vai entrar no cálcio. O cálcio ele tem duas cargas positivas. Ele é essa forminha aqui, Ca positivo. E quando a gente fala de cálcio, com certeza a gente lembra de ossos. E realmente, nos ossos é onde tem a maior quantia de cálcio no nosso corpo. A falta de cálcio no corpo causa o quê? Raquitismo, gente. Sabe quando a pessoa nasce com as pernas tortas ou algo assim? Isso chama raquitismo, que é a falta de cálcio nos ossos. E também a osteoporose. Gabriel, o que é osteoporose? A osteoporose, gente, geralmente vai funcionar assim. O nosso corpo, ele vai retirar cálcio dos ossos quando ele necessita, porque é onde tem maior quantidade. Isso vai fazendo com que forme buraquinhos, se o seu organismo não estiver fazendo a restauração de uma maneira adequada. Tanto que essa restauração, com os anos, vai se perdendo, vai ficando mais lenta, mais demorada,
que acaba acontecendo na maior idade, assim, a osteoporose. E uma coisa interessante é que em cada 10 casos de osteoporose, 8 são em mulheres, então as mulheres sofrem mais com a osteoporose, que nada mais é do que o corpo está retirando o cálcio do osso e não está conseguindo repor isso. Então fica vários buraquinhos, o osso acaba ficando muito frágil. O cálcio ele também vai ser muito responsável, muito importante na coagulação sanguínea. Gente, quando eu falo do cálcio para coagulação sanguínea, não estamos falando de plaquetas, ok? Então já havia exercícios perguntando que relacionando o cálcio com plaquetas de sangue, etc. E tá errado, por mais que ele seja responsável pela coagulação sanguínea, não é dessa maneira que ele trabalha. Como ele é responsável, Gabriel? O cálcio, ele vai trabalhar através da protrombina, eu sei que é um nome muito difícil, gente, até eu não lembro de cabeça, não decoro essas coisas, mas é só você entender o conceito. E essa protrombina vai ser responsável pela coagulação do sangue. Gabriel, o que é a coagulação do sangue? Para quem não sabe, é aquele negócio lá para o sangue não sair jorrando e vazando e indo embora. E ele também vai ser muito responsável na contração muscular. Muitas das vezes a gente acha que contrair e descontrair o músculo é você puxar e estender o músculo, mas não. A contração muscular está relacionada a um deslizamento de proteínas. Então eu tenho as proteínas se deslizando aqui no sarcômero e fazendo com que você contraia ou você relaxe o seu músculo. Esse deslizamento ele só é possível por causa do cálcio. Lembrando que esse desenho aqui é um desenho esquemático de um fio de músculo, tá? Então é tipo meio microscópico também. Observação. A vitamina que ajuda na absorção do cálcio é a vitamina D, gente. Então aí, ó, conseguir vitamina D é muito importante. Então aí tomem sol, façam aí o que é preciso para ter essa vitamina. Eu esqueci do dente, dente também é cálcio, tá? Continuando, agora a gente vai falar do ferro. O ferro a gente tem dois formatos, eu não lembro o nome específico de cada um deles, mas vocês só precisam lembrar que é o ferro com 2 maisinho e o ferro com 3 maisinho, com 3 cargas positivas e 2 cargas positivas. Lembrando que aqui a gente tem o quê? Um cátion. Aqui a gente tem o quê? Um cátion. E aqui a gente tem o quê? Cátion e cátion. Tudo eles com carga positiva. Vamos lá. Ferro, a primeira coisa importantíssima que vocês precisam lembrar quando se fala de ferro, como sal mineral, ferro, é sobre a hemoglobina. Gabriel, o que é a hemoglobina? Gente, o ferro, ele vai estar presente na hemoglobina. E essa hemoglobina, ela vai estar presente nos glóbulos vermelhos. Ou seja, a gente no nosso sangue tem os glóbulos vermelhos, que são responsáveis por fazer o transporte de oxigênio e de gás carbônico pelo nosso corpo. Então, eles são muito importantes, extremamente importantes para o nosso corpo, porque basicamente a nossa respiração está relacionada a isso, e não só isso, a todos os processos, todo o trabalhar de todos os nossos órgãos estão relacionados a essa questão do oxigênio e do gás carbônico, basicamente, tá? Então, eles são extremamente importantes para nós, para nossa saúde. E esse transporte que é acontecido, que é feito, que os glóbulos vermelhos fazem, eles são feitos através da hemoglobina. Então, a hemoglobina que vai fazer isso. E a hemoglobina vai fazer isso, ela precisa de ferro. Então, é o ferro que vai estar na hemoglobina que vai fazer com que ela consiga trabalhar nos glóbulos vermelhos para fazer o transporte do gás oxigênio e do gás carbônico. Até porque o ferro ele vai conseguir captar, ele vai fazer essa captação dos gases aí. Bom, uma coisa que é importante você saber, importante não, uma curiosidade, que a cor do sangue é vermelho por causa do ferro. Então, se fosse outro sal mineral responsável por nessa hemoglobina, ele teria outra cor. A falta de ferro no sangue, no corpo, ela causa uma anemia ferropriva, que é a anemia por falta de ferro, tá? Tem um outro nome de anemia, mas ela é hereditária. Outra coisa que vocês precisam entender,
Dentro da célula existe um negócio chamado citocromo e ele vai ser muito importante, é uma proteína muito importante na respiração celular. E dentro dessa proteína existe o ferro, é por isso que ele também é muito importante na respiração celular. Gente, eu esqueci de dizer, falar uma curiosidade para vocês. Aqui, quando a gente tem a excesso de cálcio no nosso corpo, o que vai causar? Vai causar os espasmos, sabe? Quando dá aqueles espasmos, isso é excesso de cálcio no corpo. E quando a gente tem a falta de cálcio, a gente tem a seca. Sabe quando o animal morre e ele fica duro, paralisado? É porque o cálcio acabou o cálcio ali do corpo dele e ele enrijeceu. É por isso que quando a pessoa morre, tem que fechar o olho dela logo, antes que esse cálcio se fuja, se perca, porque depois disso fica muito difícil de fechar e pode acontecer de fechar, tipo, forçar para fechar e depois de um tempo o olho abrir. Imagina no velório o defunto abrir o olho por causa do cálcio no corpo, seria muito estranho. E então é basicamente isso, é só uma curiosidade para vocês entenderem. Vamos lá, continuando. Então o ferro é importante nessa questão do transporte aí de oxigênio, de gás carbônico ali, dos glóbulos vermelhos, que é relacionado à hemoglobina. Então vocês têm que entender que o ferro ele é importantíssimo para hemoglobina, que é uma metaproteína que vai fazer, que vai ser muito responsável e presente nos glóbulos vermelhos. Bom, a gente tem uma vitamina que ajuda na absorção do ferro, é a vitamina C, então corre aí, gente, atrás de vitamina C. Vamos falar do iodo agora. Iodo, Izinho negativo, ele já não é um cátion, ele é um ânion. E quando a gente fala de iodo, a gente tem que lembrar de tireoide. Muita gente acha que tireoide é uma doença, mas não. Tireoide é uma parte do nosso corpo. É essa parte aqui que fica perto ali da traqueia, da faringe, e todas as outras coisas. O que serve a tireoide? Ela vai ser um produtor de hormônio, então ela vai fazer os hormônios do nosso corpo, tanto o T3, que é a triodotironina, e a T4, que é a tiroxina. Gente, preciso lembrar esses nomes? Preciso decorar isso, Gabriel? Não, eu nunca decorei. Não consigo. Mas, lembre, T3 e T4. Isso é importante. São os hormônios que são produzidos pela tireoide ou tiroide. Existem as doenças, que é o hipotiroidismo ou hipertiroidismo, que muitas vezes acaba acontecendo esse inchaço da tireoide, e aí você acaba tendo esse papo que falam, ou como chama, tá aqui, eu não tenho o nome, que também é um nome mais difícil. Bócio, que é justamente essa carência de cálcio, de iodo, perdão, ali na tireoide, que vai fazer com que ela incha, porque ela vai produzir mais hormônios, ok? Agora a gente vai falar outros rapidinho, assim, de uma maneira bem sucinta, para não se estender muito. Então, outros sais minerais importantes. A gente tem o fósforo, já citei ele lá em cima, na questão da célula, mas uma coisa que é importante lembrar do fósforo é que ele está muito relacionado a ATP, que está relacionado à energia do corpo, ok? O DNA e o RNA, que está relacionado à genética do ser vivo. E na membrana plasmática também, como eu mostrei para vocês, o fósforo, ele é muito importante. Depois a gente tem o nitrogênio, a gente já estudou sobre os ciclos do nitrogênio, lá já deu para ter uma noção da importância do nitrogênio, que é importante. Então, lá eu mostrava que ele ficava presente na ATP, no DNA, no RNA também, e principalmente nas proteínas, tá? Geralmente ele é adquirido em forma de nitrato, todo aquele ciclo que a gente já viu. O flúor, que principal importância do flúor, se vocês forem olhar, é ali no esmalte dentário. Então, o esmalte dentário é muito importante para a prevenção de cárie e tudo mais. Por isso que o flúor precisa ter o flúor na água mineral que a gente bebe e também nas escovas e pastas de dente, justamente para manter este esmalte dentário e impedir as cáries e tudo mais. O magnésio ele é muito importante, gente, na questão de fotossíntese, principalmente das plantas. Por quê? O magnésio está presente na clorofila
E é ele que vai ser o responsável ali, junto com todos os sistemas que acontecem na fotossíntese, de fazer a absorção de luz. Então, o magnésio ele é muito, muito, muito importante na questão da fotossíntese. E por último, ali citando, a gente tem o cloro, que ele é muito, 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 muito importante no funcionamento do estômago nosso. Então, basicamente é isso, gente, de uma maneira bem sucinta, bem rápida. Eu sei, nada muito detalhado, mas é para que vocês consigam, pelo menos, terem uma noção de quando for falado dessas coisas, vocês consigam ter um norte melhor. Espero ter ajudado vocês com essas aulas. Próxima aula de biologia, a gente já vai entrar falando dos orgânicos. Agora a gente acabou os inorgânicos, então a gente vai falar dos orgânicos. E eu vou tentar fazer 2 por aula, se não forem muito longos, mas eu sei que vão ser. Mas eu vou ver aí um jeito de ajudar vocês para pelo menos terminar essa parte de bioquímica, pelo menos um geral dela. E qualquer dúvida, vão anotando para a gente tirar nas aulas de quinta-feira. Façam os exercícios das outras matérias, eu não coloco exercício para vocês, mas eu deixo aqui embaixo esse resumo para que vocês baixem, tá? É isso, muito obrigado, até mais.